As leituras deste domingo, o segundo domingo do Advento, nos coloca, meus queridos irmãos, diante de uma exortação, nos coloca diante de uma pergunta: qual foi a missão de João Batista? Qual foi a missão de João Batista? Qual foi a missão de João Batista? Preparar o caminho do Senhor. Qual? Preparar o caminho do Senhor. Vamos responder. Qual foi a missão de João Batista? Preparar o caminho do Senhor. Qual foi a missão de João Batista? Preparar o caminho do Senhor. Nós precisamos ter convicção, nós precisamos ter certeza. A missão de João Batista foi preparar o caminho de quem? De quem? A missão de João Batista foi preparar o caminho do Senhor. Meus queridos irmãos, é isso que o Evangelho de hoje nos convida a assumirmos o papel de João Batista, a preparar os caminhos do Senhor. João Batista, meus queridos irmãos, a própria palavra fala que João ele aparece no deserto o quê? Ele aparece no deserto pregando o quê? O que João pregava? O que João pregava? O que João pregava? O padre acabou de proclamar o Evangelho e nós muitas vezes não atendemos os nossos ouvidos à palavra. A palavra muitas vezes, meus queridos irmãos, às vezes está sendo assim, a palavra está sendo lançada. Se a palavra é lançada em uma terra que não é preparada, uma terra infértil, ela não produz. Nós precisamos de perceber como é que está o nosso coração. Será que nós estamos aqui só de fisicamente? Ou será que nós estamos aqui de corpo e alma? Nós estamos atentos à palavra do Senhor? Nós não precisamos primeiro, meus queridos irmãos, de abrir a nossa boca. Nós estamos aqui na escola da fé, na escola de Jesus, para podermos aprender dele. João Batista ele ensinava, não por si, mas ensinava de Deus. João Batista foi alguém que preparou os caminhos do Senhor. Então ele surgiu essa voz no deserto, essa voz que pregava a conversão para o perdão dos pecados. João Batista era o homem da conversão, ou seja, ele aparece para nós neste segundo domingo advento, nos apontando a direção para o caminho, ou seja, o caminho para irmos ao encontro do Senhor é o caminho da conversão. A conversão é o caminho para irmos ao encontro do Senhor. É isso que João Batista estava pregando. Meus queridos irmãos, o que João Batista quer dizer para nós hoje? Que sem conversão, sem mudança de postura, sem mudança de mentalidade, ou seja, não será possível construir um novo tempo. Se nós não mudarmos a nossa mentalidade, se nós não mudarmos a nossa postura, se nós não mudarmos, meus queridos irmãos, não será possível viver este novo tempo. Advento é isso. Advento é tempo de mudança. Advento é tempo de conversão. Ou seja, que o advento não seja simplesmente um tempo restrito às celebrações litúrgicas, apenas às celebrações litúrgicas, mas que produzem em nós mudanças reais. Este tempo, meus queridos irmãos, precisa produzir em nós frutos, porque todas as vezes a igreja olha, nós estamos agora no tempo do advento, o tempo da chegada de Jesus no Natal. E o que está produzindo em nós, nos nossos corações? Quais mudanças reais nós estamos conseguindo ver na nossa vida? Porque daqui a pouco a gente chega no tempo quaresmal, nós chegamos à Páscoa. E o que tudo isso está produzindo de mudança na nossa vida? Será que nós vamos viver apenas um rito litúrgico, mais uma celebração litúrgica? Ela precisa causar em nós uma mudança. Assim como João ele pregava no deserto, ele ressoava a conversão, e através dessa conversão os irmãos alcançavam uma mudança de vida, e era uma mudança real, que ele fala: olha, eu vou batizar vocês com água, mas virá alguém que vos batizará com o Espírito
de frente de uma pessoa, ela destaca o papel de João Batista. João Batista, meus queridos irmãos, nasceu com uma missão divina. João Batista nasceu para ser profeta do Altíssimo. Ele nasceu para preparar o caminho que o Senhor devia passar. Ou seja, todos nós recebemos uma missão. Você recebeu uma missão. E eu preciso, será que eu estou levando a sério minha missão? A minha missão não é só trabalhar. A minha missão não é só fazer as coisas. A minha missão tem um sentido maior. Assim como João Batista nasceu para ser profeta do Altíssimo, assim como ele nasceu com uma missão divina, preparar os caminhos que o Senhor devia passar. Qual é a sua missão neste mundo? Você precisa entender e saber qual é a sua missão, para que sua vida frutifique. Nós todos precisamos ser João Batista. Nós todos precisamos preparar o caminho do Senhor, onde o Senhor irá passar. Meus queridos irmãos, João, é muito interessante a gente distinguir aqui. É muito interessante como ele vai dizer que João Batista é para nós a seta que nos indica o caminho do céu. João Batista era a voz, ele não era a palavra era Cristo. Como ele vai nos dizer o seguinte: ele não é o caminho, mas ele aponta Jesus, que é o caminho. João Batista, ele sabe, ele entende que ele não é a salvação, mas ele aponta Jesus, que é o nosso Salvador. É assim quando nós vimos Maria, meus queridos irmãos, nós vimos que ela simplesmente aponta para Jesus. João Batista foi aquele que apontou para Jesus. Ele soube distinguir que ele era apenas a voz e que a palavra vinha depois dele. Que a palavra, ele era a voz que anunciava a palavra, que anunciava a Cristo. E nós precisamos perceber isso, que nós precisamos ser a voz de Deus no mundo. Nós temos que permitir Deus, que a palavra de Deus saia através da nossa voz. Nós precisamos, meus queridos, no mundo de hoje, ser a voz de Deus, como João Batista foi essa voz no deserto da Judéia e toda Jerusalém. Ele foi a voz de Deus e pregava o batismo de conversão, ou seja, ele prestava a voz para que o verbo, para que a palavra de Deus saísse dele e salvasse, e curasse, e transformasse muitas vidas. Meus queridos irmãos, que o Senhor possa falar em nós. Aí eu preciso perguntar o seguinte: será que eu tenho sido a voz de quem? Será que eu tenho sido a voz de Deus na vida do meu próximo? Ou será que eu tenho sido tantas vozes, menos a voz de Deus? Eu preciso me perguntar isso. Este é o tempo da mudança. Meus queridos irmãos, quando nós falamos da voz, quando nós falamos da seta, eu quero dizer que a seta, ela indica a direção. A seta nos mostra o caminho de onde devemos caminhar. Ou seja, a seta não é o caminho. A seta nos mostra, nos aponta o caminho. E João, meus queridos irmãos, é aquele que vai dizer, preste atenção, João vai dizer o seguinte: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Olha para você ver, ele reconhece que ele não é importante, que quem é importante aqui é Deus, que ele é apenas uma voz. Assim como a Maria disse: eis aqui a tua serva, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Assim como Maria, João percebeu que ele é apenas um instrumento. Ele é um instrumento de Deus na vida do mundo. Meus queridos irmãos, o que nós precisamos entender? Que João, ele vai dizer o seguinte: convém que ele cresça e eu diminua. Ou seja, convém que Jesus cresça e eu diminua. Quando, meus queridos irmãos, é o contrário. Quando nós crescemos e Jesus diminui em nós, quer dizer que nós nos colocamos superior a Deus. E quem age assim? O anjo decaído, o inimigo encardido. Ele queria ser maior do que Deus, ele queria se colocar no lugar de Deus. Quando, meus queridos irmãos, quando a grandeza, quando a superioridade, quando se coloca mais alto, acima de Deus, Deus diminui em nós. E João Batista fala: convém que ele cresça e eu diminua.
está em justamente tornar-se pequeno. Ele não se eleva e nem deixa que nenhum sentimento de grandeza tome conta do seu coração. O que nós precisamos entender hoje? Quem está a serviço do Evangelho e de Cristo não busca reconhecimento. Quem está a serviço do Evangelho de Cristo não busca crescimento, não busca importância, não busca aplausos, não busca merecimentos humanos. Quem está a serviço do Evangelho de Cristo não busca luzes, não busca holofotes e tampouco os aplausos para si, mas aplausos somente para Cristo. João Batista, meus queridos irmãos, João Batista foi apenas o que? Olha a palavra fala: eis que envio o meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. Ele era o mensageiro, a mensagem era Jesus. O importante aqui não é o mensageiro, o importante aqui é a mensagem, é Jesus. Não somos nós que somos importantes. Importante deve ser Jesus. Na vida do casal, não é o outro que tem que ser importante, é Jesus que tem que ser importante na vida do casal, é Jesus que tem que ser o centro. Todos nós devemos apontar para Ele. Aí eu pergunto, na sua vida, no seu casamento, você tem apontado para quem? Os anjos, os santos. O próprio João Batista, ele aponta para Cristo. Nós temos apontado para Ele. Meus queridos irmãos, eu digo o seguinte: nós somos espelhos. Nós somos espelhos. Os espelhos refletem quem nós somos. E muitas vezes as pessoas imitam quem nós somos. E nós precisamos o quê? Ser espelhos de Jesus. Nós precisamos refletir Jesus. Porque Jesus, ele é o modelo perfeito para ser seguido. Porque muitas vezes, meus queridos, eu digo o seguinte: me envergonha. Eu me sinto muitas vezes envergonhado o seguinte, de nós percebermos quantas vozes saem da nossa boca, ofensas, xingamentos, tantas coisas não condizem com os filhos de Deus. Às vezes eu vejo uma criança, ela começa a xingar tantas coisas. Ela aprendeu de quem? Ela aprendeu de alguém. Ela não aprendeu sozinha, alguém foi espelho para ela aprender. Quando uma criança xinga é porque ela observa outro xingando. Às vezes é dentro da família, quando o casal não tem paciência, às vezes começa a gritar, a brigar, e às vezes começa a xingar o outro, xingamentos ofensivos. Isso não condiz com o reino de Deus, isso não condiz com a verdade. Aí muitas vezes tem gente que eu falo, deveria se envergonhar. Quando eu vejo uma criança que fala, que xinga, que responde cada palavra, eu falo, tal filho, tal pai, tal mãe. Ah, eu não ensinei, então quem ensinou? Se você não ensinou, você corrija. Olha, aqui na minha casa não é permitido xingar, não. Aqui na minha casa não. Nós precisamos dar um passo. Por isso que João Batista pregou o batismo de conversão. Para a conversão dos pecados. Conversão é mudança. E o quanto nós precisamos mudar, tem gente às vezes, padre, eu sou assim. Eu nasci assim. Eu sempre xinguei, padre, ninguém importa. Ninguém importa, eu importo. A gente acha que é bonito xingar. A gente acha que é bonito viver as coisas do mundo. Meus queridos irmãos, João Batista foi aquele que apontou o caminho, que preparou o caminho. Nós temos que mudar nossa postura. Nossa postura não tem que conformar com o mundo e com as pessoas. É tão feio. Às vezes a gente vê pessoas que xingam, pessoas que ofendem, pessoas que às vezes falam cada palavrão. Olha, aí tem gente que acha desculpa de culturas, né? Olha, padre, eu sou carioca, é assim que acontece. Lá a gente fala tudo, né? Tem que tomar vergonha na cara. Sabe, não é a cultura que vai influenciar a pessoa, é a pessoa que é aberta à influência da cultura. Né? A gente muitas vezes fala, olha, isso aí é da cultura. A cultura do reino do céu é diferente da cultura humana. Então eu preciso saber que cultura eu tenho abraçado. Que cultura eu quero viver? Eu quero viver a cultura do mundo ou a cultura do reino do céu? Porque eu não vejo a postura de Jesus, eu não vejo Jesus xingar, eu não vejo Jesus muitas vezes usar de tais palavreados, de gírias. Não, nós não vemos isso dele. Ou nós nos conformemos a ele, meus queridos irmãos, ou nós
nós vamos conformar as nossas vidas por este mundo. Meus queridos irmãos, e o que nós precisamos entender? O seguinte: muitas vezes o mensageiro de Jesus só pode querer escutar o seguinte: eu encontrei a Deus através de você. Você me leva para Ele. Você me faz conhecer Deus. Você me aproxima dele. Meus queridos irmãos, eu, Padre Eduardo, não gosto de elogios. Não quer dizer que você não gosta. Eu não gosto de elogio para poder falar: olha, Padre, a sua missa é maravilhosa. A missa não é minha, a missa é de Deus. Nós precisamos fazer diferente. Muitas vezes nós não ajudamos o outro a crescer. Nós precisamos: olha, Padre, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Ele é grandioso. Olha, Ele é, sabe? Porque Deus te utiliza como instrumento. Nós precisamos crescer Deus e nós precisamos diminuir mais. Nós precisamos desaparecer, meus queridos irmãos. Muitas vezes nas nossas famílias nós temos buscado aparecer. E às vezes é o seu irmão que está sendo diminuído, é o seu esposo, a sua esposa, porque muitas vezes nós queremos crescer. E nós precisamos, às vezes, é todo mundo, é a família inteira, todos nós precisamos diminuir. É pai que precisa diminuir, é a mãe que precisa diminuir, é os filhos que precisam diminuir, para deixar o menino Jesus crescer. É ele que precisa crescer, irmãos. Ele nasceu de forma tão simples, numa manjedoura, para poder nos ensinar que a grandeza está em ser filho de Deus, que a grandeza não está no mundo, não está nos bens materiais, não está nos valores do mundo, mas a grandeza está no céu. Olha lá na manjedoura, um rei que nasce de modo tão simples, para confundir os reis deste mundo, para confundir os intelectuais, para confundir aqueles os sábios, os inteligentes. Ele nasce de forma tão simples. Na nossa cabeça não tem como um rei nascer numa manjedoura tão simples, nascer no curral, na serraria, nascer diante dos cavalos, dos animais. Olha para você, para nos ensinar que é nos fazendo pequenos, simples, humildes, que nós alcançaremos o reino. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós precisamos entender isso. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós não trazemos as pessoas para nós. Nós não somos capazes de curar e nem cuidar, seja lá quem for. Nós precisamos trazer as pessoas para Deus. Convém a cada dia que somente Jesus cresça e nós diminuamos. Nós não podemos trazer as pessoas para nós. Nós precisamos trazer as pessoas para Deus. Eu não tenho poder, e nem você, de curar ninguém, de mudar a vida de ninguém. O único que tem poder é Jesus. A própria palavra fala: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. João Batista reconheceu que ele não podia fazer nada. Jesus. E preste atenção para eu concluir esse pensamento. Eu vos batizarei com água, mas ele vos batizará com eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com Vocês entenderam aqui? Meus queridos irmãos, você precisa entender que você foi batizado no Espírito Santo. Você precisa entender isso. Eu tomo posse, eu creio que eu fui batizado no Espírito da fortaleza, no Espírito do conselho, no Espírito do temor, no Espírito da sabedoria, no Espírito da vida, no Espírito de Deus. Eu tenho o Espírito da vitória em mim. Muitas vezes, meus queridos irmãos, nós agimos como se o nosso Espírito tivesse morto, tivesse abatido. Quando o Padre fala, clame esse Espírito Santo que você foi batizado, que você precisa tomar posse dele. Nossas vidas só serão transformadas se nós assumirmos que nós somos batizados no Espírito Santo de Deus, meus queridos irmãos. E a palavra fala claramente, quando nós iniciamos, meus queridos irmãos, com essa revelação, nós iniciamos traçando sobre nós, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do é um só. A palavra fala
em nós, pelo batismo, ou eu vou continuar vivendo uma vida no Espírito tímido, um espírito contraído, um espírito de timidez. Nós precisamos fortalecer em nós o batismo do Espírito. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus, pela qual eu fui batizado, pela qual eu fui restaurado, pela qual eu fui lavado. Transforma o meu coração, aqueça a minha vida. O Espírito Santo vai dar uma sacudida na vida do meu filho, dar uma sacudida na vida do meu esposo, dar uma sacudida na vida da minha esposa. Espírito Santo de Deus vai, queima o coração do meu filho, queima o coração da minha esposa, faça ele arder de amor pelo Senhor. Espírito Santo de Deus vai, Espírito Santo, como o Senhor conduziu Jesus no deserto, como o Senhor impulsionou os discípulos à missão, impulsione, Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, meus queridos irmãos, crescer mais no Espírito de Deus. Eu digo o seguinte, e aqui eu não digo algo que é parte. Eu digo que eu tenho alcançado diversos milagres e maravilhas na minha vida, porque eu não gosto do Espírito de Deus. Eu reconheço o Espírito pela qual eu fui batizado, e eu sei o que Ele pode fazer. Eu sempre falei diante da minha vida, nos primeiros momentos que eu cheguei aqui, muitas coisas amedrontaram o meu coração. E quando nós somos amedrontados, quando as tempestades vêm, as tribulações, nós recuamos. E nós muitas vezes nós só vivemos a tribulação, nós esquecemos de orar. E muitas vezes também na tribulação nós esquecemos. Eu também tive isso no momento de deserto, tribulação. Eu esqueci de orar e muitas pessoas me ligaram, ore meu irmão, ore. Aí eu recordei, falei, meu Deus do céu. Às vezes eu devo ter mentido a tribulação me arrastar. E eu comecei a perceber que precisava orar. Eu comecei a orar, pedir, clamar o Espírito Santo de Deus. E as coisas foram caminhando, as coisas foram se abrindo, as coisas foram clareando. E Deus foi agindo, porque, meus queridos irmãos, a gente confia. E depois eu vou dizer, eu vou falar quantas graças de Deus tem feito nessa comunidade. Porque essa comunidade quer viver a ação do Espírito Santo de Deus. Agora, se você quer viver o novo na sua vida, se você quer viver o novo na sua família, se você quer ver a sua vida ser transformada, comece a clamar mais esse Espírito Santo na qual você foi batizado. Comece a clamar o Espírito Santo na qual seu filho, a sua esposa, o seu esposo foi batizado. Comece a clamar o Espírito Santo que está nele. Porque se você recebeu, está ali. É como um fogo que está precisando, ele está apagando, ele precisa de lenha para poder o fogo tornar novamente, meus queridos irmãos, tornar a ressurgir. Nós precisamos clamar. Às vezes nós precisamos soprar a oração no coração dos nossos filhos. O que você faz quando está apagando? Soprar na oração, você soprar, abanar, para que possa pegar fogo. E nós estamos fazendo isso na nossa vida. Nós muitas vezes estamos acomodados. Nós muitas vezes estamos vivendo uma frieza. Nós muitas vezes estamos em uma fé sábia, uma fé estática. Ou nós saímos disso, ou nós não vamos viver o mundo. Conversão é mudança. E João pregava um batismo de conversão para o perdão dos pecados. E o que nós precisamos? O que nós precisamos mudar em nós? O que nós precisamos mudar em nós? Então, meus queridos irmãos, eu nos convido nessa noite a você abrir o seu coração para o Senhor. E você tomar consciência do que você precisa mudar na sua vida. Que coisas precisam ser mudadas. Que você possa dizer, Senhor, eu quero viver o novo hoje. Eu quero viver o novo dos teus planos. Meus queridos irmãos, se você às vezes tem buscado aparecer, se você tem buscado grandezas, que você agora possa dizer, Senhor, eu quero te ouvir, Senhor, para que você apareça, para que você cresça na minha vida, na vida do meu filho, na minha. Eu preciso, Senhor, às vezes ser referência. Eu preciso ser a certa. Meus queridos irmãos, os seus filhos precisam encontrar nos pais um sentido, uma direção. E eu preciso apontar para algo maior. Eu preciso apontar para Cristo. Mas eu só irei apontar se eu realmente vivo este lado. Se eu não vivo este lado, eu não tenho como
eu digo para você, meus queridos irmãos, muitos filhos têm buscado direções, mas às vezes não encontram nos seus pais a direção certa, porque muitas vezes encontram nos pais a dúvida, encontram nos pais muitas vezes não uma confiança convicta, mas muitas vezes uma vida que ainda está em procura, e nós precisamos ter convicção. Pai, mãe, se você quer que seu filho encontre a Cristo, seja a seta que indica Cristo. Se você quer que seu filho encontre um sentido, seja a seta que faça ele encontrar esse sentido. Seja como João Batista, seja a voz, para que Cristo seja a palavra da vida dele, seja a voz de Deus na vida do seu filho. Seja, meus queridos irmãos, que as suas posturas, que as suas atitudes possam ser a presença de Deus na vida da humanidade. É isso que nós precisamos entender. Com Cristo você vai superar todas as barreiras. É isso que eu vi. Com Cristo eu tenho superado tantas coisas. Se você quer superar tantas coisas, viva com Cristo tudo isso. Ou seja, abra as suas mãos e o seu coração para a reparação, para a conversão, para o consumo. Com Cristo você vai superar todas as barreiras. Agora sim, nós iremos, meus queridos irmãos, à fraca, que possamos professar a nossa fé em nosso Deus. Creio em Deus.